E o que faz ela acontecer, o que faz ela nos achegar, é quando nos reunimos com um único objetivo, com um único propósito,
que é engrandecê-lo, que é adorá-lo. Sabe, com certeza você saiu da sua casa e você deve ter inúmeras necessidades. E talvez se fôssemos agora fazer uns pedidos de orações, eu creio que isso não faltaria. Mas eu creio que há muito mais provisão dada do Senhor do que necessidade. Você pode respirar fundo? Esse é o fôlego de vida que o Senhor soprou em nossas narinas. Sabe, nessa manhã, antes de pedirmos qualquer coisa ao Senhor, feche seus olhos, coloque a sua mão sobre o seu coração nessa manhã. Agradeça primeiramente, Senhor, obrigado. Obrigado porque eu não merecia. Obrigado porque eu não era digno, eu não era justo. Assim como nós cantamos essa canção que Ele é digno, mas quando nós estamos nele, o Senhor também nos faz dignos da Tua presença. Sabe, irmãos, que nessa manhã o seu coração se enche, se transporte de tudo aquilo que o Senhor tem para derramar sobre a sua vida nessa manhã. Sabe, a sua vida neste lugar não é um acaso, não é uma rotina, não é uma agenda. Você só está aqui porque a presença do Senhor te atraiu para que você estivesse aqui nessa manhã. Eu quero orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu oro, Senhor, sobre a vida de cada irmão aqui presente. Deus, por aqueles quais não puderem estar aqui, Pai, nós declaramos que o Teu Espírito, Senhor Jesus, vai sobre o encontro desses irmãos. Pai, que tome os corações, tome os pensamentos. Pai, que mude as vontades, mude os tempos e as circunstâncias. Pai, que em nome do Senhor Jesus, nessa manhã, Pai, haja uma exata expressão do Teu amor sendo liberada, sendo derramada. Pai, que tenhamos, Senhor Jesus, nessa manhã uma experiência profunda e genuína com o Senhor. Pai, que em nome do Senhor Jesus, tudo que pedimos e clamamos, declaramos que em Teu nome, Senhor Jesus, porque cremos que no Teu nome há poder, há cura, há amor, há graça e há bondade sobre as nossas vidas. Por isso, Pai, se nós pedimos é porque cremos. Se cremos, por isso também falamos essa manhã, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Quantos creem que você é um homem de Deus? Quantos creem que você é uma mulher de Deus? Eu quero desafiar você a passar a mão sobre o ombro da pessoa que está ao seu lado. Irmãos, não fique sozinho. Agora você vai orar por esse irmão. Não quero ver ninguém sozinho aqui. Se for o caso, juntos em 3. Amém? Abra sua boca, abençoe essa pessoa que está ao seu lado. Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, usa, Senhor Jesus, cada um aqui nessa manhã. Pai, cada oração, Pai, cada pedido. Pai, nós clamamos ao Senhor, ó Deus, que em nome de Jesus, que as nossas orações subam aos céus como um incenso agradável e suave ao Senhor. Pai, que não sejamos nós, mas seja o Senhor agindo, falando, se movendo através de nós. Pai, em nome do Senhor Jesus, que nessa manhã a Tua vida, o Teu poder e a Tua graça seja derramado sobre a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Tem liberdade, pode se sentar, tome o seu lugar. Aleluia. Irmãos, hoje eu estou sentindo a ausência de muitos irmãos. Não sei se foi a neve, se foi um final de semana intensificado na presença de Deus. Irmãos, esse final de semana nós tivemos conosco aqui o pastor Márcio, nosso pastor supervisor dos Estados Unidos, do Canadá. Ele esteve aqui junto a nós ministrando uma palavra poderosa da parte de Deus, um tempo de capacitação, de preparo do Senhor. Amém, irmãos? Palavras proféticas foram liberadas sobre as nossas vidas. Então creia que algo novo do Senhor a ser derramado e liberado sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Irmãos, hoje eu tenho uma notícia maravilhosa. Hoje é o Bruno que vai estar compartilhando, trazendo a mensagem daquilo da parte do Senhor que Ele traga aos nossos corações.
Então hoje não sou eu que vou pregar, irmãos. Não, irmãos, não é assim que funciona. Não combinamos direito. Irmãos, hoje eu não vou ministrar a mensagem. Alimentou meu ego, está amarrado em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós cremos no Evangelho, não cremos no clero, nós cremos que o Senhor ele fala com todos nós. Mas não é qualquer um que sobe aqui e ministra a palavra do Senhor, que libera, mas o Bruno é alguém que tem entregue os seus caminhos, é alguém que tem frutificado, tem avançado, tem apresentado frutos em nosso meio. E o Senhor já usou ele outras vezes para ministrar em nossas vidas e foi poderoso da parte de Deus. Eu tenho a convicção absoluta que hoje não será diferente. Amém? Erga sua mão, abençoe. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós apresentamos a vida, Senhor, não do Bruno, mas sim do teu filho, amado, do teu servo. Pai, usa, Senhor, os seus lábios com palavras, Deus, de autoridade, com palavras de sabedoria, palavras proféticas, de discernimento, dons. Pai, que em nome do Senhor Jesus, que nessa manhã, ó Deus, tudo aquilo que for ministrado seja para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Bom dia, igreja. Bom dia. Irmãos, hoje foi difícil. Acordei com o torcedor, estava parecendo Batman, não conseguia virar o pescoço assim. Mas graças a Deus, Deus tem planos para nós. Quantos estão felizes hoje? Amém. Não quero constranger vocês, mas quantos estão participando do jejum? Amém. Bastante gente. A igreja está participando dos 21 dias de jejum e hoje nós estamos chegando no 7º dia, praticamente encerrando a primeira semana. E é um momento que a gente separou para poder buscar Deus, para poder ter um tempo a mais com Ele. Mas antes de que a gente pudesse entrar na mensagem, eu queria que a gente entendesse logo no começo o que é o jejum bíblico. Essa prática que a gente está tendo hoje aqui, ela nunca foi uma prática externa. O jejum nunca foi uma prática somente de aparência. O jejum não quer dizer sobre deixar de comer alguma coisa, deixar de usar redes sociais, ou deixar de fazer algo que a gente gosta. Tudo isso faz parte do jejum, mas não é sobre isso que o jejum fala. Então, é importante a gente entender o jejum verdadeiro. O jejum verdadeiro não começa no estômago, ele começa no coração. Então, eu quero abrir minha mensagem falando sobre isso. Em Isaías 58, versículos 6 e 7. Enquanto a Bíblia está abrindo. O jejum é um tempo que Deus preparou para nós, para que nós pudéssemos alinhar o nosso coração com Ele. Então, o mais importante é que a gente entenda isso. E acontece uma coisa quando nós alinhamos nosso coração com Deus. Nós começamos a reparar mais nas coisas ao nosso redor, porque nós começamos a enxergar as pessoas com os olhos de Deus. Então, nós começamos a reparar nas pessoas que estão ao nosso redor. Isso desperta em nós um desejo de servir, assim como Cristo serviu. Porque o coração de Deus sempre foi voltado para as pessoas. E é exatamente isso que fala nesse versículo, que diz assim: porventura não é este o jejum que eu escolhi? Que solteis as ligaduras da impiedade, que desfaçais as ataduras do jugo, que deixes livres os oprimidos e despedaceis todo o jugo? Porventura não é também que partires o pão com o faminto e recolha na casa os pobres e desamparados? Olha o que Deus está falando aqui. É bem profundo. Volta no versículo dele. Ele está falando que o jejum não é sobre deixar de comer. É o que a gente acabou de falar. O jejum não é sobre deixar de comer. Ele fala assim: vocês pensam que o jejum é sobre deixar de comer, mas é sobre algo muito maior. O jejum verdadeiro, ele quebra as cadeias. Volta ao versículo. Mais um. Ele fala: não é esse o jejum que eu escolhi, é que solte as ligaduras da impiedade. Então o jejum, ele quebra as cadeias, ele liberta os oprimidos, ele liberta a fome,
E no final ele fala que acolhe aqueles que estão sozinhos também. Ou seja, o jejum não é para nós. Tudo que está falando aqui é para os outros. Libertar os cativos, alimentar, abrigar. Ele não está falando sobre nós. E é muito interessante quando a Bíblia revela sobre isso. Porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais o nosso coração se alinha com o de Deus. E mais o nosso coração se move em relação às pessoas. Porque quando nós vemos na história da Bíblia, quando Deus se revela na Bíblia, Ele se revela não em palavras, mas em atitudes. E Ele se revela em serviço. Quando o povo estava escravo no Egito, o que Deus fez? Ele ouviu o clamor deles e os libertou. Quando o povo estava com fome no deserto, Deus enviou o maná. Quando o povo estava perdido espiritualmente, Ele enviou profetas. Quando a humanidade estava perdida do pecado, Ele enviou seu próprio Filho. Então o coração de Deus é movido em pessoas. Então, novamente, Deus deixa muito claro que o jejum, ele não é para mover a nós. Ele é para nós nos movermos em direção às pessoas, a nos parecermos com Ele. Jesus disse em Marcos 10, 45. Repara o que Deus fala aqui, Jesus fala. Isso muda completamente a nossa visão de grandeza que nós temos. Ele fala assim: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar vida em resgate de muitos. Porque no mundo a gente tem uma noção de grandeza baseada em poder, em status, em número de pessoas que servem aquela pessoa. Agora no reino de Deus acontece o contrário. Abre para mim Mateus 20, versículo 26. Aqui Jesus redefine o que é grandeza. Ele explica exatamente que no reino de Deus a grandeza não é medida por quantas pessoas servem a você, mas ela é medida por quantas pessoas você serve. Olha o que diz Mateus 20, versículo 26. Quem quiser tornar-se grande entre vocês deverá ser servo. E quem quiser servir o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Interessante que para ensinar os discípulos sobre isso, ele fez algo em umas cenas que se tornariam umas cenas mais poderosas da Bíblia. E nós tivemos isso aqui 2 semanas atrás, nós vimos, o pastor ministrou sobre isso também. E foi algo que chocou completamente os discípulos naquela época e que revelava o coração de Deus. Isso acontece no João capítulo 13. Eu quero ler com vocês. Esse é o foco da mensagem hoje, João capítulo 13. Eu quero que vocês reparem quão absurda foi essa cena. Este capítulo acontece um pouco antes da cruz. Jesus estava à mesa com os discípulos para cear. Poucas horas depois, ele seria traído por Judas, ele seria julgado, ele seria crucificado, os seus discípulos iriam abandonar, Pedro ia negar ele, muitos deles iam embora. Mas olha o que acontece aqui. Observa como João começou o capítulo em 13:1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Olha o finalzinho aqui. Entende como isso é profundo. Tendo amado os que estavam com ele, amados seus, amou-os até o fim. Jesus já sabia. Ali diz, no versículo, a gente viu que ele sabia que era chegada a sua hora. Ele sabia que aqueles homens iam falhar. E mesmo assim ele escolheu amá-los até o fim. Jesus sabia exatamente o que estava acontecendo naquela cena. Ele sabia que Judas ia traí-lo, sabia que Pedro ia negá-lo, e mesmo assim, ele fez o que fez. Versículo 2. Durante a ceia,
O diabo já havia posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus. Ou seja, novamente, enquanto estavam sentados na mesa, a traição já estava acontecendo. Judas já tinha decidido que ia trair Jesus, e mesmo assim, Jesus permaneceu ali. Naquele momento tão pesado daquela situação, Jesus escolhe fazer isso. Versículo 13. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado em suas mãos todas as coisas, levantou-se da ceia, tirou a capa, colocou uma toalha em volta da sua cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Essa cena pode até parecer um gesto simples para nós, mas é tão chocante quando você entende o que estava acontecendo ali. Ô Bia, tem uma foto, chama Pés. Dá uma olhada, que está na mídia ali. Naquela cultura, isso era extremamente humilhante, tá? As ruas eram de terra, os animais passavam pelas ruas. Aqui nós temos imagens reais nos cantos de sandálias daquela época de museus, e aqui uma representação dos pés. Imagina aquelas ruas de terra, os animais passavam pelas ruas, então os pés dos convidados eles eram bem sujos. Então era um costume que o servo lavasse os pés dos convidados quando entravam na casa. Mas era um trabalho de escravo, mas não era qualquer escravo, era o trabalho mais baixo que tinha realmente. Agora imagine a situação daquela sala. Jesus estava sentado com seus discípulos para celebrar a Páscoa. Mas tinha um problema, não tinha escravos naquela sala. Não havia servos. E nenhum dos discípulos se ofereceu para lavar os pés. Isso mostra um pouco do coração deles também, que às vezes é o nosso coração. Provavelmente cada um deles pensou: eu não vou fazer isso, eu não sou escravo, eu não sou servo, eu não estou aqui para lavar os pés, eu vim para comemorar uma ceia. E a Bíblia fala que até em Lucas 22, versículo 24, que eles estavam discutindo várias vezes entre eles quem era o maior deles. E aqui em Lucas ele registra isso, que fala também: surgiu entre eles uma discussão sobre qual seria considerado o maior. Ou seja, eles estavam até discutindo quem era o maior deles. Ninguém queria ser um servo um do outro ali, ninguém queria servir um ao outro. Mas então nessa palavra a gente vê que acontece algo extraordinário. Jesus volta lá no versículo 3, Lucas, João 13, versículo 3, 4. Acontece algo extraordinário. Jesus, o próprio Mestre, tira a capa, coloca aquela toalha nos pés, na cintura, pega a bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Agora eu fico imaginando, imagine você naquela situação. Você vendo o Filho de Deus ajoelhado, lavando os pés daquelas pessoas. Imagina o silêncio que estava naquela sala. Os discípulos olhando sem entender nada, sem entender o que estava acontecendo. Nós estamos falando do Mestre, o Filho de Deus, de joelhos, diante daquelas pessoas. Esse momento revela algo poderoso. Abre de novo João 13, capítulo 3, volta um pouquinho. Olha que interessante, como que João declara aqui. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Aqui revela que Jesus sabia quem ele era. Ele não estava ali por acaso. Ele sabia, conhecia a sua autoridade, porque fala que estava abaixo do seu poder. Ele conhecia a sua identidade, sabia que ele era filho de Deus. E ele sabia até a sua posição diante de Deus. Mas foi exatamente por isso que ele escolheu servir. Porque ele sabia quem ele era. Muitas pessoas tentam provar para os outros a sua importância. Mas Deus não precisa provar nada para ninguém. Ele simplesmente é Deus. E ele pode servir. Jesus não serviu porque ele era fraco. Jesus serviu porque ele era seguro de quem ele é, ele era seguro da sua identidade.
E muitas vezes nós precisamos ter segurança também para poder servir os outros. Ele sabia de onde vinha e sabia para onde estava indo. E por isso ele pôde pegar a toalha e pôde servir. Esse é um princípio espiritual muito importante para que a gente entenda. No reino de Deus, a maturidade espiritual não é revelada quando você aparece ou quando você está aqui em cima. Ela é revelada quando você serve. Quando você está ali atrás com a câmera, quando você está lá atrás projetando, quando você chega mais cedo e abre a porta. Isso revela a maturidade espiritual. Quando você liga para os seus irmãos e fala: você vai vir para o culto hoje? Isso revela a maturidade espiritual. E Jesus estava ensinando uma lição que eles nunca iam esquecer. E acredito que essa lição está ecoando até hoje. Porque naquela noite Jesus estava dizendo sem palavras que o reino de Deus não é construído por pessoas que querem posição ou status. O reino de Deus é construído por pessoas que querem pegar a toalha, pessoas que querem servir, que querem ajoelhar. Então pense nisso. Novamente, quem estava ali era Cristo, o Criador do universo, lavando os pés. A gente está falando do Rei dos Reis, de joelho diante de pescadores. O próprio Deus encarnado servindo aquelas pessoas. Deus estava mostrando como o reino de Deus funciona. O reino de Deus não é construído por orgulho, mas ele é construído por serviço. Filipenses 2, 5 a 7. Repara que Jesus não perdeu a autoridade quando ele serviu. Ele apenas revelou o caráter dele. Filipenses diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, a quem deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, se tornando em forma de servo. Isso revela muito amor e maturidade. Agora olha que interessante, volta lá, Bia, no versículo 6, João 13, 6. Um por um, os discípulos foram recebendo o que nunca esperavam ali. Era o mestre servindo a eles. Até que Jesus chega em Pedro. Quem aqui já assistiu The Chosen? Já viu o Pedrinho na The Chosen? Eu falo que o Pedro era um nordestino arretado, né? Eu fico imaginando essa cena, né? Aí fala que chegou o Simão Pedro e ele disse: Senhor, vai lavar os meus pés. Eu fico imaginando ele falando: oxe, meus pés. Mas não, ele ficou pensando: isso não faz sentido. O Senhor é o mestre, o Senhor não vai fazer isso. Pedro não conseguia entender, não conseguia aceitar essa inversão de valores ali, aquela inversão de papéis. Para ele, Jesus deveria ser servido, ele é o mestre. E não, Jesus não devia ter servido. Agora olha para o próximo versículo, versículo 7. Olha quem respondeu Jesus: o que eu faço agora você não entende, mas mais tarde, porém, entenderá. Jesus aqui está falando para Pedro: Pedro, você não entendeu o que está acontecendo. Pedro estava olhando somente o gesto exterior. Como eu comecei lá atrás, jejum não é sobre o gesto exterior. Jesus estava ensinando algo muito maior. Mas olha aqui Jesus. E isso revela muita coisa que acontece dentro de nós também. Muitas pessoas querem servir Jesus, querem aprender sobre Jesus, querem ouvir de Jesus, mas têm dificuldade de se render àquilo que Jesus quer fazer na nossa vida. Quantas vezes eu mesmo já passei por isso, de falar: não, Deus, a sua graça não pode ser assim, eu já errei tanto, por que o Senhor me ama desse jeito? E Pedro está dizendo isso. Isso não faz sentido para mim. Mas o reino de Deus não faz sentido na lógica humana. O reino de Deus funciona de uma forma muito diferente. Então Pedro muda completamente o discurso dele. Quantos de nós já não fizemos isso também?
Continua João 13:10. Não, desculpa, 13:9. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não apenas meus pés, mas também minha mão, minha cabeça, me lava por completo. Aí Pedro passa de um extremo ao outro. Primeiro era não lava meu pé, agora é me dá o banho, me lava por completo. Aí Jesus continua, versículo 10. Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, pois todo o seu corpo está limpo. Aqui Jesus está usando como eu posso chamar, uma visão espiritual, para poder revelar como que funciona a questão de salvação e santidade. O banho representa a nossa salvação. Nós não precisamos, nós já somos salvos, nós já fomos banhados por Ele. Quando Jesus nos encontra, nossa vida é completamente lavada. Quando nós somos completamente purificados, é quando nós somos salvos. Mas os pés representam a nossa caminhada diária, a nossa santificação. Porque mesmo sendo salvos, nós continuamos caminhando na nossa jornada. E nossa jornada é cheia de tentações, cheia de influências, cheia de pecados, cheia de pressões. E nessa caminhada nossos pés se sujam. Por isso nós precisamos constantemente voltar a Jesus e sermos limpos. Mas como? Através da graça. É o Mestre se ajoelhando nos nossos pés e falando: eu estou aqui, deixa eu lavar os seus pés. Então, através do arrependimento, quando falamos: Mestre, eu entendi, o Senhor já me banhou, agora apenas lava os meus pés, me perdoa, Pai, pelo que eu fiz. Todos os dias nós precisamos lavar os nossos pés, todos os dias. É uma limpeza diária. O problema de muitos cristãos não é a falta de salvação, mas é a falta de lavar os pés, é a falta dessa limpeza diária. Porque a comunhão com Deus exige um coração limpo, mas também exige os pés limpos, as mãos limpas. Nós precisamos de santificação diária. Versículo 11. Pois sabia que me havia de trair, por isso disse: em todos estáis limpos. Jesus sabia que Judas estava ali. Ele sabia o que Judas ia fazer também. Olha que interessante, mesmo assim ele resolveu lavar os pés dele. Isso revela a dimensão do amor de Deus que a gente não consegue imaginar, a gente não consegue compreender. Jesus não serviu apenas quem era fiel, ou apenas quem ia permanecer. Ele serviu até quem ia trair ele. Isso é amor, isso é graça, isso é reino, isso é incomparável, não tem como distinguir. Isso confronta diretamente o nosso coração também, porque é isso que Deus quer transformar em nós. Porque às vezes nós servimos ou retribuímos apenas quem nós gostamos. Eu não gosto do Boris, para que eu vou servir ele? Eu não gosto do que ele fala. Eu vou servir o Lipe, que eu gosto dele, ele é uma gente boa. O jeito que ele fala eu gosto mais. Eu vou nessa célula porque é mais legal. Naquela ali, não vou servir ali não. Mas Jesus revela um padrão muito mais alto. O padrão de quem serve, mesmo quando não vai receber nada em troca, porque ele sabia. E é nesse ponto que Jesus revela o verdadeiro propósito de todo esse gesto. Ele não estava ali somente lavando os pés. Ele estava preparando a vida daqueles discípulos para viver de uma forma completamente diferente do que eles iam viver. Versículo 12, capítulo 13. Depois de lavar os pés, Jesus faz algo muito importante. Ele não simplesmente termina a ceia e pronto, mas ele volta para a mesa explicando o que acabou de fazer. Então ali diz que depois de lavar os pés deles, Jesus tornou a vestir a capa e voltou ao seu lugar. E lhes perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se sou, sendo eu senhor e mestre, lavei os pés de vocês.
também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que façam o que lhe fiz. Jesus não disse: vocês viram o que eu fiz? Agora admirem. Jesus não falou: vocês viram o que eu fiz? Agora conte essa história. Também não. Jesus disse: vá e faça como eu fiz. Jesus não estava ensinando só um gesto simbólico, ele estava ensinando um estilo de vida que nós devemos seguir até hoje. O cristianismo não é só somente acreditar em Jesus. Muitas pessoas acreditam, historiadores acham que conhecem a história, confirmam que ele existiu, mas não são crentes, não seguem. O que é cristianismo então? O cristianismo é sobre imitar Jesus, é fazer o que ele faz, é ser uma cópia de Jesus aqui na terra. E se nós fomos criados para ser uma cópia dele, um dos pontos mais marcantes de Jesus é o serviço. Repara que Jesus aqui não está negando sua autoridade. Ele não está dizendo que ele não é o Senhor. Ele diz: eu sou o Senhor, e mesmo assim servi a vocês. Repara que Jesus não perdeu a autoridade dele quando serviu. Ele revelou a verdadeira autoridade de Deus. Isso explica tudo. Jesus termina no versículo 17 dizendo assim: agora que você sabe dessas coisas, felizes serão se as praticares. Percebe que Jesus não fala: é feliz quem entender o que eu falei. Ele fala: felizes serão os que praticarem. Aleluia. Ou seja, o reino de Deus não é só sobre conhecimento, é sobre uma vida vivida. Nós precisamos praticar todos os dias. Não é sobre saber o que Jesus fez, mas é sobre fazer o que Jesus fez. Jesus fala: assim como eu fiz, vai e façam também. Em outras palavras, o que Jesus está fazendo é entregando a toalha, pegando a toalha, entregando para cada um de nós. E essa toalha continua passando de geração em geração. E hoje essa toalha chega até nós. A pergunta não é se a gente entendeu o que Jesus fez. A pergunta é se nós vamos viver isso. E exatamente esse é o ponto que a gente se encontra hoje, nos 21 dias de jejum. Se vocês repararam, todas as mensagens têm sido sobre comunhão, relacionamento, conectados, serviço. Porque o jejum precisa produzir isso dentro de nós. Ele precisa produzir um coração mais parecido com Jesus. Um coração que ama de verdade, um coração que cuida, um coração que serve. E eu quero deixar com vocês 3 perguntas, para que vocês possam refletir durante a semana. Eu quero que vocês se perguntem todos os dias enquanto estiver fazendo o jejum: quem eu posso ajudar hoje? Quem eu posso servir hoje? Quem eu posso encorajar hoje? Sabe, irmãos, pode ser algo simples. O próprio livro fala do jejum que a gente pode preparar um café para alguém, ajudar alguém, dar uma carona, orar por alguém. São pequenos gestos que liberam grandes transformações espirituais. O reino de Deus não aparece somente quando há milagres. O reino de Deus aparece quando há serviço. Ele aparece quando alguém se ajoelha, pega a toalha e decide amar. Jesus não deu apenas uma mensagem, Ele nos entregou uma toalha. E eu quero convidar o pastor aqui, e eu quero fazer essa pergunta para você. Você quer pegar essa toalha hoje? Você quer assumir essa toalha e cuidar das pessoas? Tem muitas pessoas procurando Deus. Essas pessoas não buscam milagres, elas buscam toalhas para lavar os pés. Então nós precisamos estar dispostos para isso. Amém? Amém.
Aleluia. Amém, irmãos? Fala para a pessoa que está falando, o Evangelho ele é simples. Somos nós que complicamos. Sabe, irmãos, o Evangelho é servir. O Evangelho é abraçar, é amar. Mas nós podemos fazer tantas coisas. Podemos orar, podemos jejuar, podemos clamar, podemos lavar, podemos limpar, podemos purificar, podemos fazer tantas coisas. Mas se o nosso coração não estiver alinhado com o coração do Senhor, irmãos, tudo isso se torna em vão. E o que nós temos jejuado nesses dias não é para buscar as bênçãos, não é para buscar a mão do Senhor, mas para encontrar a sua face, para achar a tua presença. Sabe, é isso que nos transforma, é isso que nos molda, é isso que nos muda. Nós estamos aqui, irmãos, jejuando, não é por milagres, glória a Deus, é por causa da justiça, prosperidade financeira, irmãos. Quem busca a face do reino, não precisa buscar essas coisas, porque essas coisas serão acrescentadas, essas coisas irão te perseguir. Mas o certo do Evangelho é você entregar o seu coração e servir. E glória a Deus pela vida do Bruno, que mensagem poderosa, abençoada da parte de Deus. Irmãos, e hoje nós invertemos os papéis aqui. Hoje ele trouxe a palavra e eu que vou ministrar os dízimos e ofertas. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos já estão conosco mais um tempo a mais, já nos conhecem, que eu já fui transformado nessa área. Tinha muito bloqueio de falar finanças, dinheiro, essas coisas. Mas pastor, você pastor tem bloqueio? Tem, irmãos. Pastor tem conta para pagar, tem esposa que vai falar na orelha, tem filho que vai brigar com o irmão em casa, tem todas essas coisas. Mas a questão é: nosso coração precisa estar alinhado com Deus. Nosso coração precisa estar alinhado com o Pai. Amém, irmãos? E neste momento nós vamos continuar no momento de adoração, através dos nossos dízimos. Vamos continuar o momento da palavra, através da própria palavra do Senhor. Vamos servir agora, vamos, através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo, rapidamente, lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. E você talvez vai dizer: mas pastor, esse versículo eu já ouvi muitas as vezes. Irmãos, todas as vezes que nós ministramos um versículo, uma palavra a respeito dos dízimos e das ofertas, nós não temos como objetivo te coagir, não temos como objetivo te impactar, não temos como objetivo te persuadir, não. Nós ministramos para que haja revelação e entendimento na sua vida, para que você possa avançar em sua área. O Senhor quer que nós sejamos perfeitos em tudo e em todas as coisas, inclusive na nossa área financeira. Mas olha que interessante que a palavra de Deus diz: cada um contribua segundo o propósito no seu que, irmãos? No seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E talvez você vai me dizer: pastor, já ouvi esse versículo muitas das vezes, em muitas igrejas, em muitos lugares, e é toda vez na hora que eu for ministrar dízimo e oferta. Mas eu não sei se você parou para se atentar e ter revelação da profundidade do que esse versículo traz a nós nessa manhã. A palavra do Senhor diz que cada um contribua segundo o propósito aonde? No seu coração. Então aqui, irmãos, a primeira coisa que nós precisamos compreender que a oferta, a primazia dela é o coração. O dinheiro que você traz, que você deposita, que você coloca no gasofilaço, que você faz de transfer, que você compra algo para a igreja, isso é secundário. O que é primário é coração. Porque a palavra de Deus diz: porque Deus ama é quem dá mais. Deus ama quem dá menos. O que Deus ama? Que tem alegria no coração. E olha, lá em Gênesis,
capítulo 4, verso 4: E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Irmãos, o que nós precisamos compreender? Que toda oferta, ela passa por aprovação. E essa aprovação não é do pastor, não é do tesoureiro, não é do líder de célula. Essa aprovação é de Deus. Porque o mais interessante é que a Bíblia diz que atentou o Senhor para Abel e sua oferta. A Bíblia não está dizendo que atentou Deus para a oferta. Não, ela atentou para quem? Abel. E continue, e também, mas para Caim e para a sua oferta. Então novamente nós vemos aqui, irmãos, que Deus aceitou primeiro a pessoa de Abel, depois Ele aceitou a oferta. Porque Deus ama aquele que dá com alegria. E muitas vezes pensamos: não, pastor, meu coração está em paz, eu dar $1. Ou meu coração está em paz, eu dar $2 milhões. Mas nós precisamos tomar muito cuidado, porque o nosso coração, ele é provado. Mas pastor, por que o meu coração ele é provado? Porque em Jeremias diz que o coração do homem ele é enganoso. O meu coração é enganoso, o seu coração é enganoso. Por isso que tudo que nós formos fazer, nós precisamos ter um coração alinhado com Deus. Irmãos, nós não cremos na teologia da prosperidade. Quanto mais você dá, mais você é abençoado. Eu não creio nisso. Nós como igreja não cremos nessa teologia. Mas temos convicção de algo, que se o seu coração estiver alinhado com Deus, não importa qual é a sua quantidade, mas a sua oferta será recebida. A oferta da viúva, moedas, e foi a que mais ofertou. Por quê? Foi o coração. Então nós precisamos ter revelação, irmãos. Em sua oferta, o seu coração, ele é primário, e o seu dinheiro, ele se torna a ser secundário. E para concluir, Mateus 6:21: porque onde está o seu tesouro, ali estará o quê? O seu coração. Por isso que nós precisamos nos avaliar. Porque quando eu sou um dizimista na casa de Deus, quando eu sou um ofertante frequente na casa de Deus, eu também estou servindo com as minhas finanças, servindo com o meu tempo, porque o seu tempo, ele é dinheiro. Então quando você coloca o dinheiro na obra do Senhor, você está colocando o seu tempo. Alguém que ganha dinheiro sem trabalhar, lá no seu trabalho, o que você vende não é a sua qualificação, é o seu tempo, 8 horas por dia, 10 horas por dia, 12 horas por dia. Mas nós precisamos avaliar: aonde está o meu tesouro? Porque o meu coração ele pode ser transformado com aquilo que eu acho que é essência. Então tudo que nós fazemos, irmãos, seja lavar os pés, seja amar, seja investir, seja louvar, seja adorar, seja a vir para o culto, seja ir para uma célula, seja para qualquer coisa que for, o seu coração precisa estar alinhado. Não basta fazer por fazer, porque a própria palavra de Deus diz que chegaram alguns discípulos para Jesus, falaram: mestre, curamos em seu nome, expulsamos em seu nome, libertamos em seu nome. E o que o Senhor diz? Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Legitimamente eram coisas boas, eram coisas nobres, mas o coração não estava alinhado com Deus. E nessa manhã, irmãos, o meu apelo para você, o meu chamado para você,
é que primeiro o seu coração se alinhe com o Senhor, tenha revelação. Irmãos, o meu sonho é que haverá um tempo que nós não teremos que nem perdermos 10, 15, 20 minutos ministrando a respeito disso de ofertas, mas que isso fosse uma prática. As pessoas sejam como algo simples, comum, deposita, coloca ali e vamos louvar, vamos adorar. Mas hoje, infelizmente, o governo deste mundo está sobre Mamon, e nós precisamos ministrar, quebrar princípios, paradigmas, paradoxos errados na cabeça de muitas pessoas. Eis-me aqui uma pessoa que dizia: eu vou para a igreja o dia que o pastor estiver dando nota de 100, porque para mim pastor é todo ladrão. Irmãos, eis-me aqui, compartilho o telefone da minha mãe, acabou o culto, você liga para ela e fala: o que o seu filho falava a respeito de pastor? Eu era doido para sair na porrada. Mas qual é a questão? O coração alinhou. O coração alinhou o coração do Pai. E hoje eu sou livre para prosperar, para abençoar, para emprestar, para ofertar, para servir, para ser servido, porque o coração está alinhado com o Senhor. Fique de pé no seu lugar. Nós temos 3 meios de ofertarmos: através do e-transfer, o giving@vinechurch.ca. Nós temos o nosso gasoflácio e temos também a maquininha que está ali com o Bruno atrás. Irmãos, mas tem a revelação da parte de Deus: não oferte por ofertar, não entregue por intrigar. Talvez você nunca na sua vida tenha tido a revelação desse princípio. Seja o seu caso, se agarre nisso. Jamais perca aquilo que é essência. Nós não estamos falando sobre dinheiro, nós estamos falando sobre coração, e é um coração alinhado ao coração do Pai. Feche seus olhos. Eu quero orar por você antes de você trazer sua oferta, seu dízimo. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu oro nessa manhã para que a revelação do Teu Espírito, Pai, que a Tua palavra possa ser revelada, Pai, que ela possa, Senhor, ser como uma espada de 2 gumes, que discerne a alma do Espírito, bem do mal. Pai, que em nome do Senhor Jesus traga revelação da Tua palavra nessa manhã. Pai, muda, Senhor, corações, transforma mentes, como Romanos 12:2. Pai, que as nossas vidas sejam entregues ao Senhor. Pai, que o servir ele seja por completo, ele seja genuíno, ele seja íntegro. Pai, e acima de tudo, que o coração esteja alinhado com o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Tenha liberdade, pode trazer o seu dízimo, traga a sua oferta. Já se sentaram? Fique chateado comigo não, eu vou pedir para você ficar em pé mais uma vez, irmãos. Eu quero abençoar a sua vida. Eu orei para que o Senhor desse revelação dessa palavra sobre a sua vida, mas eu quero proclamar, profetizar agora as bênçãos do Senhor. Você que é dizimista, você que é ofertante, o Senhor vai te surpreender nesses dias. Pai, em nome de Jesus, ergue a sua mão como quem recebe. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar, eu quero profetizar, Senhor Jesus, sobre todos aqueles, Senhor, os quais têm servido o Senhor também através das finanças. Pai, quero declarar, Senhor, os teus celeiros, Pai, sendo alargados, serem transbordados. Pai, declaramos em nome do Senhor Jesus a tua vida, declaramos o teu poder, Pai, declaramos promoções, declaramos portas sendo abertas, Pai, que em nome do Senhor Jesus nós sejamos tuas testemunhas em todas as áreas das nossas vidas, e que o nosso servir ele seja completo e genuíno, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Irmãos, hoje, como nós invertemos alguns papéis aqui,
fiz questão de dar os recados ao vivo, faz tempo que eu não faço isso. Nós temos utilizado o nosso Vine News e tem sido uma bênção, né, irmãos? Glória a Deus, os nossos kids participantes, os adultos, os irmãos, os nossos jovens. Irmãos, quero atentar algo para você. No mês de maio, nós teremos o nosso encontro com Deus da rede de adultos. Amém? Irmãos, será um tempo oportuno da parte de Deus. Quantos não passaram pelo, sem nenhum constrangimento, não é que você seja visitante, quantos não passaram pelo encontro, pelo nosso encontro, levanta a sua mão, quantos não passaram ainda? Amém. Existem alguns irmãos, hoje muitos irmãos faltaram, mas eu não poderia dizer para você, olha, o encontro ele é assim, 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 vai acontecer isso. Não. O encontro com Deus ele é único, ele é especial. Cada um vai ter a sua experiência, cada um vai ter o seu toque, cada um vai ter o seu momento com Deus. Deus não fez nenhuma digital igual uma outra, tudo é único. Isso aponta para a identidade, cada um vai descobrir, cada um vai ter sua experiência com o Senhor. Eu quero te desafiar em nome do Senhor Jesus. Procure um líder de célula, procure a minha após o culto, faça sua inscrição, se alinhe. Mas pastor, a gente ainda está em março, mas é em maio. Sim, mas vai ser um grande mover da parte de Deus. Amém, irmãos? Eu quero te desafiar em nome de Jesus. Esteja, pastor, eu já fiz. Então o que você está fazendo que você ainda não levou outras pessoas a fazer também? É o que o Bruno estava me dizendo agora há pouco, é o servir. Aquilo que é bom para mim, eu quero transmitir, eu quero transpassar. Alguém já foi a um restaurante bom alguma vez, sim ou não? Aí quando você encontra o seu melhor amigo, o que você fala? Mano do céu, eu fui num lugar bom, você tem que ir. Se nós fazemos isso para um restaurante, você acha que eu não vou fazer com o reino de Deus? Eu vou fazer com força, com vontade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, o que mais nós temos nas próximas agendas? Nós temos na nossa agenda, tínhamos o encontro de kids e o encontro de jovens. O de kids nós não vamos fazer agora, no próximo mês. O de jovens nós estamos pensando, estamos conversando, definindo no presbitério, referente a datas, agendas, conflitos. Mas tem um desafio, cadê os jovens aqui? Levanta a mão. Cadê os jovens? Levanta as mãos. Oh, meu Deus do céu, tem um monte de jovem aqui. Está com a RG adulterada aqui, irmãos. É jovem de idade, não é do Canadá não, irmãos. Tem a missão para esses jovens. Nós queremos no mínimo, irmãos, no mínimo 8 inscrições. Amém? Pastor, eu sou da rede de adultos. Você é da rede de jovens também. Vai ajudar a investir, incentivar, ministrar, vai convidar. Amém? Então nós temos um alvo, irmãos. Glória a Deus. Nós temos a nossa Vine Store aqui em cima, temos a nossa Vine Café logo abaixo, o downstairs. Após o culto, vai lá, tem um tempo de comunhão. Sei que nós estamos em jejum, mas tem alimento para, acho que é 90% dos irmãos que estão fazendo jejum de Daniel. Encontro de jovens é a partir do Hector aqui, a Duda aqui, célula de jovens, o Bruno, o Lucas hoje ele está trabalhando e a Flávia está lá embaixo na Vine Café. Então somos líderes também. Qualquer coisa, irmãos que são de Waterloo, procure o Hector ou a Karim e o Marcelo que está trabalhando também. Irmãos, alguém tem que trabalhar nessa igreja, né? Glória a Deus. Pega a sua mão como quem recebe novamente. Quero abençoar a sua semana. Pai, em nome de Jesus, Pai, guarda a entrada, guarda a saída. Deus, guarda, Senhor, os nossos filhos nas escolas, Senhor Jesus. Pai, quais na verdade eles estão de férias, Senhor, guarda em nossos lares, em nossas casas. Pai, nós queremos orar, Senhor, sobre cada pai, sobre cada mãe. Pai, que seja um tempo de frutífero, um tempo de acolhimento, um tempo de aconchego. Pai, que em nome de Jesus, aqueles que vão viajar, guarda a entrada, guarda a saída, guarda o voo. Pai, que em nome do Senhor Jesus, Pai, os nossos trabalhos sejam guardados pelo Senhor. Tudo que temos, tudo que somos, as nossas saúdes, nossos corações, nossas vontades, estejam diante do Teu altar, para que o Senhor possa zelar e guardar por nós dia e noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Dá um abraço nos 2, 3 irmãos, libera uma palavra de vida para ele.